E agora nós vamos para os exercícios de vestibular sobre climatologia no Brasil. E a primeira questão que nós temos é da Unesp 2017, que traz o tema de rios voadores. No enunciado, ele traz uma abordagem do que é rios voadores e ele coloca no comando: considerando a imagem e o fenômeno dos rios voadores, é correto afirmar que... Então, vamos observar a imagem. Repare que cada alternativa está indicando, então, um dos números indicados no mapa, né? Como no caso, o número 2, número 3, 4, 5, 6 e 1 também. E pergunta se está corretamente relacionado. Na A, ele diz assim: em 2, verifica-se o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água no oceano. Se a gente reparar no 2, a gente não está vendo uma evaporação da água do oceano. Onde ocorre esse fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água do oceano seria o número 1. Então essa A está errada, pois ela seria, então, o número 1. Só olhar no esqueminha de vocês vão identificar, então, que seria o número 1. Na B ele diz: em 4, verifica-se evapotranspiração na Amazônia, que absorve a umidade dos ventos que a percorrem. Se olharmos aqui na imagem 4, a gente já vê que está ocorrendo, então, o símbolo da chuva. E se a gente observar melhor, nós vamos ver que essa afirmação, ela está, na verdade, com o número errado. Ela seria o número 2. E na C, ele diz: em 1, verifica-se a precipitação, ou seja, chuva, que participa da formação dos rios voadores que correm pela bacia do Amazonas. Lembrando que o Amazonas está aqui, nessa região. E aí, lembrando que o 1 a gente considerou que seria o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação de água do oceano, que seria a alternativa A, né? Seria a alternativa que está relacionada a A. E aqui então a gente vê que está errado, não é o número 1. Esse aqui seria o número 4. Repare que é muito mais a interpretação da imagem e seus conhecimentos também. E a D diz: em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes, que redireciona os ventos para o centro do continente. E realmente, se a gente for olhar aqui, esse seria o símbolo, então, de uma barreira geográfica. Mas vamos ver a E para confirmar se está certo ou errado a D. Em 5, verifica-se a chegada das massas de ar ao extremo sul do Brasil e seu redirecionamento ao Paraguai e Argentina. Então, aqui no 5, ele está dizendo que as massas de ar chegaram ao extremo sul. Repare que nós temos um número 6, que ele está mais ao extremo sul. Então, na verdade, o 5, né, ele está errado esse número, ele seria o número 6. E fazendo então que a resposta correta mesmo seja a D de dado. Nossa segunda questão é do Mackenzie 2016, em que ele nos dá 6 climogramas e pede para utilizarmos os números para preencher as lacunas. E repare que ele dá o clima e também os domínios morfoclimáticos, pois se você sabe um, você deve saber o outro, né? Então isso ajudaria muito a identificar os climogramas. Nesse climograma 1, nós podemos perceber o quê? Primeiro, a temperatura. Repare como não há um inverno definido nesse clima. Há somente temperaturas altas, tanto no verão como no inverno, de 26 a mais ou menos aí 28 graus, mais ou menos. Então, reparem que não tem um inverno bem distribuído. Nesse caso, já podemos excluir, por exemplo, o clima subtropical. Aqui percebemos também que existe uma grande quantidade de chuva. Se repararmos aqui, de 0 até mais ou menos um pouco mais de 500 milímetros, o máximo que choveu aqui em maio, é uma grande quantidade de chuva quando comparado às demais representações gráficas que temos aqui.
Nós podemos então perceber que essa grande quantidade de chuva ela está numa região que é, portanto, potencializada por algum fator com a sua distribuição de chuvas. Repare que esse climograma 1 ele seria então um clima equatorial ou domínio amazônico. Já no segundo climograma aqui nós vemos que existe uma definição de verão e de inverno, uma oscilação também moderada, média, e temos aqui indicação de que há uma concentração de chuvas no verão e uma seca no inverno. Ficou fácil, né? Esse climograma 2, ele é um tropical. Só que repare aqui que ele colocou para você um tropical típico, domínio do cerrado e domínio mais de morro, um clima tropical úmido, ou seja, ele está indicando que é uma região que chove muito, pode ser um clima tropical atlântico, por exemplo, na concepção de Straher, ou um clima tropical de altitude. No caso, esse climograma ele só pode ser um tropical típico, afinal, nós vemos praticamente nenhuma oscilação a mais de chuva ou até de inverno mais rigoroso e assim por diante. E o terceiro climograma, nós vemos aqui que existe uma menor oscilação térmica com uma temperatura de 20 graus. Dessa forma, a gente pode pensar até que não é uma região como clima semiárido, por exemplo. Não é uma região também nem subtropical. Então, por exclusão, nós já tiramos o subtropical e o semiárido. Nós ficamos então entre tropical úmido e tropical de altitude. Como saber a diferença entre o tropical úmido e tropical de altitude? Aqui a ideia do úmido é, portanto, que ele deve ter uma maior quantidade de chuva. Já que de altitude, a gente pode pensar então que é a explicação pela baixa temperatura que tem no verão, de 20 graus. Embora a chuva ela também vai depender de outros fatores, então ela pode ainda apresentar aquela oscilação típica do clima tropical em relação às chuvas concentradas no verão e um período mais seco no inverno. No caso, então, o 3 ele é um clima tropical de altitude. Enquanto no climograma 4, reparem, 25 graus em janeiro, temos uma temperatura no inverno de 25 graus, ou seja, não passa disso. É uma região então que tem uma menor oscilação térmica, mas é uma alta temperatura. Sabemos então que ela não é, por exemplo, um clima subtropical. E aqui a gente já pode pensar em relação se é um tropical úmido. Se a gente observar o mais importante que é a chuva, nós vemos que ela tem o quê? O verão chove menos. Chove a partir principalmente de fevereiro, tendo março bastante chuva. Repare que esse 4 aqui, então, ele é uma característica que nós temos de uma região com clima tropical úmido. Afinal, repare que a chuva aqui ela vai ser até volumosa. Ah, professor, mas podia ser semiárido por conta das chuvas maiores a partir de março. Só que olha que essa quantidade de chuva ainda é grande. E repare que tem um outro climograma que ele vai te mostrar o que é o semiárido mesmo. Né? Ou seja, a definição de quase chegar a ser árido, deserto. Lembra que as chuvas do semiárido elas são menores de 500 milímetros por ano. Então, olhem só esse climograma 5. Em que a temperatura é de 25 graus, o inverno chega a ter mais ou menos 23 graus e volta a subir novamente. E olha que a quantidade de chuva não passa de 100 milímetros por mês, tendo bastante chuva em fevereiro e março. E esse sim é o clima que a gente pode falar semiárido. E por fim nós ficamos com a 6, que é um clima subtropical. Mas como a gente chegaria a isso? Olha só a oscilação térmica. No verão, 25 graus. No inverno, quase 10 graus. Então, reparem só que essa temperatura mais fria no inverno, ela indica, então, que é uma região que pode sofrer esses fatores. E olha só a distribuição de chuva, que algum motivo fez que março não tivesse essa chuva.
em grande quantidade, mas reparem que ela é bem distribuída. Também não é muito, mas por conta dessa temperatura mais baixa, só pode ser clima subtropical. E aí, ficou fácil entender melhor sobre os climogramas? Vamos ver outros. Temos aqui um exercício que não é relacionado diretamente a vestibular, mas ele é muito importante para a fixação do conteúdo. Reparem aqui que nós temos cartogramas indicando, então, alta pressão, baixa pressão, estabilidade tropical, frente fria avançando e frente intertropical. É importante observar, então, que ele está mostrando uma imagem de 6 de agosto, 8 de agosto e 10 de agosto. Repare, então, que ele quer que você perceba o que está ocorrendo. Se analisarmos, percebemos que uma frente fria, que aparece aqui no dia 6, está na região em Porto Alegre. Conforme nós vemos aqui, Porto Alegre, indicado, está sofrendo uma frente fria. Depois, no dia 8, reparem que a frente fria ela está vindo para São Paulo, chegando quase no Rio de Janeiro. E depois, do dia 10 de agosto, ela já passou de São Paulo, já passou o Rio de Janeiro e está indo em direção aí a Vitória e a Belo Horizonte. E aí ele tem 3 perguntas. Na A, o que é frente fria? É o avanço de uma massa polar fria sobre uma massa tropical quente e úmida, que pode provocar então estabilidade no tempo, como chuva frontal, tempo nublado e ou geadas. A B pergunta: com base no cartograma do dia 8/8, qual a previsão do tempo para São Paulo no dia 9/8? E qual a previsão para o Rio de Janeiro no dia 10/8, de acordo com a observação feita? Olhando então a evolução dos cartogramas, percebemos então que a frente fria avança por São Paulo no dia 8. Portanto, a previsão no dia 9/8, tanto para São Paulo como para o Rio, que será no dia 10, será então de tempo nublado e ou chuvoso. E aí, como que a gente poderia também abordar uma explicação? Lembrar que essa linha verde aqui, que está denteada, ou seja, com esses triângulos, né, como se fossem dentes, ele representa então esse avanço da frente fria, que também está marcada, importante lembrar dos conceitos básicos de climatologia, da alta pressão. Lembrar que os ventos, né, justamente, eles são da alta para baixa pressão. Então, aqui que está na alta, ele está empurrando isso para outras regiões de baixa pressão. E na C, ele pergunta: após a passagem da frente fria, qual a situação do tempo na região sul do país no dia 10/8? Então, olhando aqui a região sul do Brasil, nós podemos perceber o quê? Que será um tempo bom, afinal a frente fria já passou, e nessa época, então, ela terá ainda baixas temperaturas, mas será um dia ensolarado e com a presença de massas de ar de alta pressão, conforme nós vemos aqui o avanço delas na região. E temos aqui a quarta questão, que é da FUVEST 2018, em que é uma questão sobre massas de ar que atuam no território brasileiro. E ela quer saber, então, qual alternativa traz certo as características da massa de ar, em que ela coloca letras como W, X, Z, V e Y como fosse uma massa e quer que você identifique se o nome dela está certo ou se a característica também está certo. Ela diz que a W representa a massa equatorial atlântica. Reparem que a W seria a massa equatorial continental. Portanto, aqui está errado. Na B, ela diz que a Y, que seria essa aqui, indica a massa polar atlântica. Até aí, ela está certa, que se desloca a partir do sul em direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a presença do ar frio, podendo atingir a região centro-oeste no inverno. Bom, reparem que aqui ele não colocou outras informações sobre a massa de ar polar. E lembrando que ela chega também, inclusive, até a região norte do Brasil. E também chega até a região nordeste, em muitas ocasiões, conforme nós vemos aqui no mapa,
a setas. Vamos deixar ela como interrogação. Na C diz que a Z, que é essa massa aqui, que seria a massa tropical continental, e aqui ele coloca certo, né, o nome, que tem como característica a presença de ar quente e úmido. Bom, ela é um ar quente, só que ela não é úmida. Ela é seca. Na D diz a massa de ar X, que seria essa, considerada como massa equatorial atlântica, ele diz que é uma massa equatorial continental. E ainda diz que é de ar quente e seco. Nós sabemos que essa região ela tem muita umidade. Então, ela não pode ser conforme está descrito. Ela não é seca. E diz a última aqui que a massa 5 representa a massa temperada atlântica, de ar frio e seco. Essa massa aqui que seria a massa tropical atlântica. Portanto, essa massa que não existe, aliás, no Brasil, ela está errada, o que nos deixa então assinalar a alternativa B de bola, mesmo que ela não tenha contemplado as demais questões sobre o avanço da massa polar atlântica no Brasil. E vamos para a quinta questão da FUVEST 2019, que ela nos dá um gráfico que mostra as temperaturas médias mensais de 5 cidades. E aqui uma informação muito importante já está grifada. Todas as cidades estão localizadas em altitudes próximas do nível do mar. Portanto, o fator que diferenciará a temperatura em cada cidade não será a altitude, afinal todas estão próximas do nível do mar. E também já temos a ideia que elas todas terão influências de massas de ar, por estar mais próximo a regiões. Mas o mais importante será saber a localização dessas cidades. Quais são elas? Alexandria no Egito, Barcelona na Espanha, Buenos Aires na Argentina e as cidades brasileiras, Santos, que fica em São Paulo, no Brasil, e São Luís, que é em Maranhão, no Brasil. E aí, no gráfico ao lado, as cidades estão representadas por símbolos, e ele quer que você identifique, então, de acordo com a ordem que está aqui. Então, primeiro Alexandria e seguindo a ordem das demais cidades. O que você precisa primeiro saber para acertar essa questão? É lembrar quando ocorre o verão e quando ocorre o inverno nos hemisférios. Tem que reparar que existe cidades aqui, como Alexandria e Barcelona, que estão localizadas no hemisfério norte. Já as demais cidades, elas estão localizadas no hemisfério sul. Dessa forma, sabemos que Alexandria e Barcelona, elas terão então verão em junho e agosto e o inverno de dezembro a fevereiro. Já no hemisfério sul, o verão é dezembro a fevereiro e o inverno é de junho a agosto, ou seja, é o inverso. Observando aqui o climograma, nós já temos uma ideia então de quais seriam os indicados para Alexandria e Barcelona. Observem que o losango e o triângulo, eles acabam sendo discrepantes aqui no gráfico. Esses dois, reparem que em janeiro a temperatura está mais ou menos uns 13 graus. E em junho e julho, reparem que a temperatura tem seu ápice, que chega a ter mais ou menos um pouco mais de 25 graus. Aqui nesse de losango, enquanto o triângulo chega a ter 23 graus. E reparem que em dezembro cai. Reparem então que a gente já sabe que tanto o triângulo como o losango são de cidades localizadas no hemisfério norte. Observe então que somente com isso você já consegue eliminar muita questão. Afinal, você olha como ele daria a A, ele fala o quadrado.
quadrado é essa linha aqui de cima, em que nós temos uma temperatura contínua o ano inteiro. Para você ter uma ideia, esse primeiro ele tem que estar ligado, então, que ela está próximo de uma região, ou seja, tem uma baixa latitude, ela está próxima à linha do Equador, por conta de uma temperatura constante com baixa amplitude térmica. E essas informações nos ajudam muita coisa. E além, se a gente observar as demais, a gente consegue identificar então uma região que ela tem uma temperatura mais baixa, como esse círculo. Reparem que ela chega quase próxima a 10 graus e depois sobe. A diferença desse é a baixa temperatura. Reparem que ele é muito mais um tropical, só pela temperatura. Lógico que se tivesse a quantidade de chuva, seria muito mais fácil identificarmos. Enquanto essa região, ele chega próximo a 20, então ele não tem uma grande discrepância. Praticamente se já consegue até saber a resposta, eu só estou fazendo ao máximo a explicação de tudo que tem de informação importante na questão. E aí, se a gente olhar outra informação muito importante, que isso o aluno tem que lembrar, né? Então no caso, é que Alexandria e a Espanha, né, Barcelona, a Espanha, estão no hemisfério norte, enquanto as 3 demais cidades no hemisfério sul. E aqui eu coloquei informação de latitude. Isso aqui vocês não devem decorar, vocês não devem saber a informação, mas eu coloquei só para vocês visualizarem, imaginarem como estaria situada as cidades. Então, próxima à linha do Equador mais ou menos, nós só temos quem? São Luís. Então, no caso, esse quadrado teria que ser justamente São Luís, Maranhão, que é o único que está mais próximo da linha do Equador. Lembrando aqui, nós estamos 2 graus latitude sul, enquanto a mais próxima do hemisfério norte é 31 graus. Então não seria o caso delas. Agora fiz uma informação para indicar que essa seria então São Luís. Já no caso daquelas do hemisfério norte que nós já tínhamos visto, nós podemos também pensar em qual seria qual. Alexandria e Barcelona, reparem que eles têm informações muito próximas no gráfico, como aqui, por exemplo, o losango ou o triângulo. No caso, pela alternativa, a gente consegue descobrir a resposta. Afinal, reparem que nós podemos eliminar a alternativa A, pois aqui ela coloca que o quadrado, que seria São Luís primeiro, e na verdade seria Alexandria o caso. Lembrando que é na ordem das cidades que estão enunciadas aqui, então o primeiro caso teria que ser Alexandria, Alexandria não seria, ela teria que ser ou losango ou triângulo. E aí, se a gente for analisar a informação, a gente já achou a resposta já, porque não existe outra alternativa que não indique o losango e o triângulo. Repare que só pode ser a alternativa B de bola. A D também não é, pois ela só mostra o losango, mas ela mostra o círculo. E o círculo, ela é indicada aqui, que estaria uma cidade no hemisfério sul. Enfim, só para vocês verem como a eliminação é uma estratégia muito importante para o vestibulando. Às vezes a questão parece muito difícil, tem muita informação colocada, mas ela é sempre importante. E no caso, então, Buenos Aires seria o círculo. Deixa eu fazer uma outra cor. Seria o círculo branco, que seria esta representada aqui. Enquanto Santos seria o círculo preto. Seria que está bem próxima de Buenos Aires. E São Luís estaria indicada, então, com um quadrado, conforme nós já representamos.
E dessa forma você acerta então a questão, por eliminação. E chegamos na última questão, Unicamp 2019. Ela é uma questão que fala sobre as massas de ar e sobre as dinâmicas dos sistemas atmosféricos na América do Sul, trazendo um mapa sobre essas dinâmicas em maio de 2018 na América do Sul. E aí ele pede para você observar então o deslocamento das massas de ar no território brasileiro. E ela já é bem direta no que se deve trabalhar em cada questão. Bom, primeiro, parte da pergunta sobre a frente fria, ela é uma zona de contato entre massas de características diferentes. E como o nome diz, frente fria, ela tem um domínio do ar frio, o que faz então reduzir a temperatura e causar até chuvas. E justamente essa frente fria que avançou no norte do Brasil, ela vai contribuir para o fenômeno chamado friagem, ou seja, uma queda brusca de temperatura na região norte do Brasil. Lembrando que ela alcança até a Amazônia Ocidental. Essa A era bem fácil, então, frente fria e o que era o fenômeno representado. Né? Frente fria, então, deslocamento de uma massa de ar fria na região. E o fenômeno é a friagem. E a B, ela comenta: a zona de convergência intertropical resulta do encontro dos ventos alísios. O que é isso aí? Zona de convergência intertropical. Vocês lembram desse nome como ZECIT? Zona de convergência intertropical. E como o nome sugere, então são ventos que vão convergir e eles partem então das regiões tropicais. No caso da imagem, nós temos aqui latitude 30 graus próximo ao Trópico de Câncer, ou seja, 30 graus norte, né? E aqui nós temos latitude 30 graus próximo ao Trópico de Capricórnio. Dessa região, então, partem ventos que vão, né, em direção à região de latitude 0 graus, ou seja, da linha do Equador. Lembrar que as regiões de latitude 30, as regiões médias, elas são de alta pressão e o direcionamento delas são para regiões de baixa pressão, como é a linha do Equador. E por conta disso, então, ela acaba então trazendo esses ventos e quando eles vêm, eles acabam então ocorrendo a chuva. E esse caminho que faz das regiões do trópico para a linha do Equador é justamente a zona de convergência intertropical. E aí isso traz chuva então para essas regiões de baixa pressão, ou seja, na região da linha do Equador, e isso faz então ter uma grande quantidade de chuva. E aí pergunta, onde se originam os ventos alísios? E qual sua principal consequência para as condições meteorológicas da faixa equatorial? Bom, os ventos alísios se originam nas áreas intertropicais, ou você poderia até citar que vem da região próxima à latitude de 30 graus, né? Ou próximo ao Trópico de Câncer, e também relacionado ao Trópico de Capricórnio. Fica entre essas regiões. A palavra intertropical já resume isso. Que vem em regiões de zona de baixa pressão, né, como a gente viu aqui, são caracterizadas por intensa estabilidade pluviométrica, ou seja, com muita chuva. E é isso que é a grande consequência. E por fim, nós encerramos então o módulo 8 e também encerramos os temas de climatologia. E partiremos na próxima aula sobre os biomas do mundo, sendo esse o módulo 9 e o módulo 10, que será os biomas do Brasil. E vejo vocês até a próxima.